Olá, tudo bem? O objetivo do vídeo é encontrar os coeficientes a e b da equação exponencial do exemplo 9.6 da apostila da disciplina de relação água, solo, planta e atmosfera. O exemplo é o ajuste da equação exponencial para estimar a condutividade hidráulica não saturada do solo. Será realizado no Excel pelo método de linearização, o método solver e o método gráfico, e posteriormente no R com a função NLS. Primeiro, com o método de linearização, emprega-se o logaritmo natural na equação exponencial, calcula-se o y, o coeficiente a 0, a 1 e o x. Os dados do experimento, a umidade observada e a condutividade hidráulica não saturada observada. Contém 7 observações. A umidade de saturação equivale a 0,55. O xi é a umidade menos a umidade de saturação. O total é a soma de todos os xi. O yi é o ln da condutividade. O xi elevado ao quadrado. E a última coluna é o x vezes o y. Verifique se ocorreu a linearização dos dados. Primeiro, vamos inserir o gráfico com os dados originais. O x e o y dos dados originais é a condutividade hidráulica observada. O gráfico com a equação exponencial dos dados originais. Com os dados transformados, o x e o y é o ln da condutividade. O gráfico da regressão linear dos dados transformados. Vamos encontrar os coeficientes A0 e A1 da reta de regressão linear com as seguintes equações. A1 é igual ao número de observações 7 vezes o somatório de xi vezes yi menos o somatório de xi vezes o somatório de yi, dividido por 7 vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório de xi elevado a 2. Calculamos o coeficiente A1. O coeficiente A0 é igual ao somatório de yi menos o coeficiente A1 vezes o somatório de xi.
dividido por 7. São os coeficientes da reta de regressão linear. A partir deles, encontramos os coeficientes da equação exponencial original. A0 é igual a ln de A é antilog de A0, então o coeficiente A é exponencial do coeficiente A0. E o B é igual ao coeficiente A1. Encontramos o coeficiente A e B da equação exponencial. Pelo método Solver, calculamos o x e calculamos a condutividade hidráulica estimada, utilizando coeficientes iniciais. A condutividade hidráulica estimada é igual ao A vezes exponencial do coeficiente B vezes a umidade menos a umidade saturada, que é o XI. Calculamos o erro. O erro é a condutividade hidráulica observada menos a condutividade hidráulica estimada, elevado a 2. Calculamos a soma do quadrado do erro. Com esses coeficientes iniciais, a soma do quadrado do erro é aproximadamente 6,71 e verificamos graficamente a curva com esses coeficientes. Vamos modificar, diminuiu o valor da soma do quadrado do erro e melhorou o ajuste. Com o solver, ele tem o objetivo de minimizar a soma do quadrado do erro. Vamos fazer o solver em dados, solver, definir o objetivo. O objetivo é minimizar a soma do erro. Minimizar, alterando as células que são os coeficientes A e B. Resolver. Ok. A soma do quadrado do erro foi minimizado e esses são os coeficientes encontrados. Verifica-se graficamente o ajuste. E o método gráfico é muito simples. Seleciona os dados graficamente. O x é o y. O x é a umidade menos a umidade saturada e o y a condutividade hidráulica não saturada, observada. No gráfico, mais linha de tendência, mais opções, equação exponencial, exibir equação no gráfico, exibir valor do R quadrado no gráfico. Graficamente, temos o valor do coeficiente A e B. No R, entramos com os dados de umidade, os dados de condutividade,
organizamos os dados, visualizamos a umidade e a condutividade com 7 observações e realizamos o ajuste da equação exponencial para encontrar os coeficientes A e B, que inicialmente o valor de A é 3 e o B é 14, com a função NLS. Escrevemos a equação que queremos encontrar os coeficientes, a condutividade em função do coeficiente A vezes exponencial do coeficiente B, vezes a umidade, os valores de umidade, menos a umidade de saturação. A data é os dados, né? Iniciando com esses valores dos coeficientes A e B. Com essa função, visualizamos o ajuste. A estimativa do parâmetro A estimativa do parâmetro B. O erro, o valor de T, a probabilidade. A probabilidade menor que 0,05, ou seja, que 5%. Os coeficientes A e B são significativos da equação exponencial. Para realizar o gráfico, utilizamos o pacote ggplot2, a função ggplot. Carrega o pacote e faz o gráfico. O gráfico da condutividade em função da umidade, com a equação exponencial. Muito obrigada pela atenção. Até mais!